Eu decidi fazer esse vídeo, ele tem a ver muito com algumas tensões que têm surgido a partir de alguns posicionamentos meus, é, com algumas pessoas que vêm e interagem comigo, e principalmente na rede social, me considerando alguém que está fora, ou às vezes até contra Deus, né? Eu já ouvi até cala a boca, né? Mas existem algumas pessoas que são um pouco mais polidas. As pessoas mais tensas em relação a mim são aquelas, a maioria, quase a totalidade de pessoas que não me conhecem pessoalmente. Até entendo e dou um desconto por isso. Um ou outro que me conhece mais de perto, mas também nunca conversou comigo para saber qual é o meu real posicionamento político, para entender aquilo que eu estou falando ou o que eu estou tentando, pelo menos, dizer. E, mediante os meus posicionamentos políticos, surgem algumas coisas. Por exemplo, a pessoa fala assim: pastor, não se mete em política não, vai pregar o evangelho. É a tua área, é o que você sabe fazer, você faz bem. Quando você fala em política, você fala besteira. Outros dizem assim: vai orar, ora pelas autoridades, ora pelo governo, você fica aí falando mal, fica aí, sabe, vai orar. E outros são mais sutis e vêm mais rodeando e dizem assim: olha, o que a gente está precisando é de pastor, de uma palavra de cuidado, que as pessoas estão sofrendo, né? Então, são todos os discursos que, resumindo, cala a boca, não fale de política. E é interessante isso, né? Mas vamos por partes, vou tentar dividir por partes esse vídeo aqui. Por que do incômodo? Porque, veja, eu não acho que é porque tem a ver que eu seja pastor ou é uma questão teológica ou espiritual. Não tem a ver. Eu vou te explicar por quê. Eu falo sobre família, os relacionamentos familiares, qual é o papel da esposa, o papel do marido, o papel do filho, como deve se dar tudo isso. Me meto dentro da casa da pessoa, porque eu falo sobre família. Falo sobre teologia, falo sobre profissão, sobre escolhas de profissão e qual é o caminho, as decisões. Eu falo sobre o fim do mundo, até coisas que são imaginárias e que a gente acredita, enfim, coisas que estão lá no final que a gente nem tem absoluta certeza, mas apenas a fé. Eu falo também sobre organização financeira das famílias, ajudando as pessoas a organizarem, até porque a minha área é de administração. Falo sobre administração. Já ajudei diversas pessoas nas suas empresas. E ninguém se incomoda com isso. Mas quando tem um posicionamento político, agora, ultimamente, há um incômodo. Até então não havia. Eu sempre me posicionei e nunca houve um problema. Agora começou a existir de uns tempos para cá. Então, o que é que acontece para isso chegar nesse ponto? Primeiro, nós temos uma dificuldade de lidar com o diferente. Esse é ponto pacífico que está existindo hoje, uma dificuldade, está manifestando hoje algo que já vinha, a dificuldade de lidar com o diferente, quem pensa diferente. Isso é fruto do quê? Primeiro, na minha área, é fruto da formação religiosa. E uma formação religiosa que ela é política. E eu vou te explicar já já, você vai entender. Se você questiona o seu pastor, ou se você encurrala ele, ou se você coloca ele numa situação que ele precisa tomar umas decisões em que ou ele muda, ou a coisa vai por água abaixo, ou a igreja começa a ser diferente, ou não. Isso aconteceu diversas vezes. Aconteceu quando queriam colocar bateria dentro da igreja, aconteceu sobre a vestimenta da mulher, se usa calça comprida, se não usa, aconteceu com divórcio, enfim. O pastor assume uma postura, defende aquela postura e você percebe que as coisas podem ser diferentes e leva essa questão. Quando você leva, o que você ouve? Não crie polêmica. Vai orar. Em vez de você ficar contra as pessoas ou contra a igreja, vai orar. Ore pelas autoridades. Eu sou autoridade espiritual. Quer dizer, isso é uma formação política. Qual? Ditadura. Ele está dizendo o seguinte: cala a tua boca, não traga a sua opinião, não diga o que você pensa, espiritualiza, joga para você ir orar, e aí resume-se no quê? Obedece porque eu estou mandando e vai ser do meu jeito, cala a tua boca. É um cala a boca em nome de uma espiritualidade. Isso é ditatorial, isso é ditadura. E lembrando que o evangelho é o seguinte: para a liberdade é que Cristo nos conquistou, nos resgatou. Então, nós precisamos pensar de outra forma. Mas nós temos, aí indo agora para a área
política, da política nacional, e não da política interna dentro da igreja, que também é uma formação política, nós temos que lidar com o seguinte: a gente não sabe o que é democracia. Por quê? Porque religiosamente nós somos formados dentro de uma ditadura, é o comportamento que existe dentro das igrejas, não sabemos o que é democracia. Por parte do Estado, em vez de nos formar na democracia, nos ensinou o Estado que ser democrático é votar. O que é democracia? Vota, é o seu direito democrático, é o exercício da cidadania. É o quê? Votar. E se resume nisso. Qual outra questão, qual outra dificuldade quando eu entro no campo da política e mandam um cala-boca para mim com prega o evangelho, vai orar, e seja pastor, enfim, esse é um cala-boca. Por quê? Além desse ambiente religioso, nós temos um pensamento binário. Nós também fomos formados entre certo e errado, verdade e mentira, Deus e o diabo, sempre assim, polarizado e sempre binário, um pensamento binário. Nós não aceitamos o pensamento plural. Então, quando a gente fala, por exemplo, a família tradicional brasileira, o que é família tradicional? A gente tem dificuldade. Só que a gente convive, por exemplo, com famílias em que a avó cria 4, 5 netos. Sozinha, uma mulher. E não é uma família? É uma família. Mas a gente fica com um negócio na cabeça e a gente não quer entrar no assunto de que existe um pensamento plural, existem outros modos das coisas acontecerem, além do certo e do errado. Por quê? Porque, por exemplo, você está com algum sintoma de alguma doença, você vai no médico, o médico diz, é isso, você vai no pronto-socorro, lembra o negócio? Você vai lá, tudo é virose? Então, você vai lá, é uma virose. Aí fala, tudo para esses médicos é a virose. Aí você vai no outro médico e fala, não, isso aqui é isso, é aquilo, aquele outro. Por que você tem opiniões diferentes? Porque não é só certo e errado, não é só aquilo. Existem diversas maneiras de você analisar uma situação. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, a gente precisa sair dessa concepção binária. E essa concepção binária leva à seguinte ideia. Se eu estou com um pensamento diferente do seu, e um é certo e outro é errado, um é verdade e outro é mentira, um de nós está mentindo, um de nós está errado. Que seja você, então. Agora, quando aquilo que você diz acaba me incomodando e mexendo com alguma coisa, mas vai ter que mexer com tudo, aí melhor é que você cale a boca. Então esse é o fruto do pensamento binário. Outra coisa que nós estamos vivendo no nosso país é um ambiente de polarização. De um determinado tempo para cá, que eu calculo na minha avaliação de 2010 para cá, veio um ambiente de polarização. E polarização é o seguinte, é nós contra eles. Isso está exacerbado. Então, quando o Estado fala, ele fala o Estado contra o povo, ou o povo contra o Estado. Então, é sempre assim, é nós contra ele. O Estado, em vez de estar a serviço do povo, usar os impostos para retornar em benefício para o povo, o Estado está contra o povo. O povo é um peso para o Estado, a saúde é um peso para o Estado, é tudo despesa. Tudo despesa. Nada é o retorno para a população que contribuiu. E aí, nesse ambiente de polarização, empregado contra patrão, direita contra esquerda, homem contra mulher, mundo contra igreja, a gente pegou essa briga e a gente exacerbou essa polarização, pensamento binário, e virou uma guerra. E hoje nós estamos com frutos de violências. Então hoje é cala a boca. Então você está errado, você está sendo contra, você está fora da curva. Em outras palavras, seja uma ditadura. Nós não aceitamos que democracia pressupõe pluralidade, pressupõe o diferente e que o diferente é respeitado. Então isso está gerando violência e nós não estamos mais conseguindo sair desse circuito. Agora, voltemos ao conceito então. Por que dos conflitos e por que tem uma rejeição ao que eu estou falando? Somos cristãos, eu sou pastor. Eu tenho uma argumentação, tenho um arrazoamento e coloco ele para fora. Ele vai ao encontro de determinada pessoa. Essa pessoa é cristã, mas ele pensa diferente de mim. Então, como ele pensa de outro modo, então, no pensamento binário, na polarização, um de nós está errado, eu prefiro que seja o pastor. Mas como o argumento é interessante e tem bom senso, eu ajo com violência. Cale a boca. Eu não quero ouvir o que você está falando.
né? É lá, 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 lá. Eu não quero saber o que você está falando porque isso me incomoda. Então veja, o problema não é o que eu estou falando. O problema é como você lida com aquilo que você mesmo acredita. Se você está limpo, consciência limpa, inteira, e aquilo que você defende, você acredita e é aquilo mesmo, por que se incomoda tanto com o meu pensamento diferente? Então significa que aquilo que você acredita é muito frágil, não tem força. Como não tem força, não tem argumentação, então passa para o ataque. E é isso que acaba resultando em grandes brigas. Na época das eleições, eu fiz uma postagem que coloquei assim: vivi uma época na fé que bandido bom era bandido convertido. Deu uma polêmica que eu vou dizer que é infernal. Um monte de gente, porque você é um esquerdista, você é comunista, e você aí com esse negócio de direitos humanos, que é da esquerda. Gente, para mim isso é evangelho. Todo ser humano, a imagem e semelhança de Deus, tem direito à vida, tem dignidade, e todo ser humano é pecador e precisa da salvação. E lhe é dada a oportunidade de sim, de ser uma outra pessoa. E o meu papel é pregar o evangelho, é ser semeador. Se ele se converte ou não, isso é algo entre ele e o Espírito Santo de Deus e não tem a ver comigo. Eu tenho que estar do lado de Deus, que disse o seguinte: Deus não tem prazer na morte de ninguém, segundo o profeta. Então, esse é o posicionamento. Ah, mas é dos direitos humanos. Pois é, os direitos humanos resolveu pegar um item e dizer que vai dar direito ao bandido de se converter, de mudar, de se recuperar. Eu não tenho nada a ver com isso, porque os direitos humanos é uma coisa da modernidade. O evangelho, eu estou falando de 2000 anos, de Jesus Cristo. O meu pressuposto não é o partido A ou B. Não estou defendendo o governo ou contra o governo. Eu estou contra qualquer coisa que for contra o evangelho. E é que não estou contra arrumando uma guerra. Eu me posiciono. Ponto. Não estou obrigando ninguém a aceitar o que eu estou dizendo. Agora, cumpre as pessoas ouvirem, colocarem na balança da justiça e admitirem o que ele está falando é coerente, então eu aceito, e é isso mesmo, o que ele está falando é errado e eu discordo. Mas aí nós temos que pensar sobre a questão da nossa democracia, que é representativa e ela é representada por partidos. Então, você sozinho não tem poder nenhum nessa democracia. Você tem desde que participe de um conjunto, de um coletivo. Nesse coletivo, há força. Tanto que nós, quando vemos alguém que ganhou um cargo, ou foi eleito, melhor dizendo, e aí ele não corresponde ao partido, o partido expulsa ele. Mas nós fomos ensinados que a gente vota em personalidades, em pessoas, é o A contra B, candidato A contra B. Mas não é assim que funciona no nosso país. Se está certo ou está errado é outra coisa, a gente precisa mudar a lei e como funciona. Hoje é por partido e o partido tem um programa. E quando ele lança um candidato, aquele candidato vai executar esse programa. Nenhum programa é a Bíblia, nenhum programa é o Evangelho. E todos os programas terão as suas deficiências e terão os seus benefícios. Cabe a gente a escolher dentro desse programa. Tem coisas que em determinado programa vou detestar, e tem coisas que eu vou gostar e eu vou ter que ter um bom juízo para escolher. Não dentro de uma polarização, porque às vezes o melhor programa é aquele que está ali, às vezes é o outro, às vezes é o outro. Então eu não sou filiado a nenhum partido, não quero saber se o partido A, B ou C está certo ou está errado, porque todos serão defeituosos e todos terão problemas. Então eu vou escolher de acordo com a minha consciência esse programa e é assim que funciona. E é importante a gente saber isso porque essa polarização fez o seguinte: se determinado posicionamento meu a respeito do evangelho cai dentro de A, o B diz que eu estou contra ele. Eu não estou contra. Não, o B diz que eu sou um A. Eu não sou um A. Se determinado posicionamento meu cai dentro do B, o A vai dizer que eu sou do B e eu estou defendendo o B e eu morro pelo B. Não morro por ninguém. A minha vida é entregue ao evangelho e a Cristo. Ponto. E é isso que a gente precisa compreender. Você tem que fazer as escolhas, se você é cristão, a partir do evangelho. Agora, existem pessoas que são filiadas ao partido. Se eles são filiados ao partido, eles têm uma bandeira partidária a se defender. Eu não tenho nada contra isso. Agora,
eu vou defender o evangelho, isso sim. E é isso que a gente precisa pensar. Nós precisamos entender que existe pluralidade, existem diferentes posicionamentos e que a gente pode ter cordialidade. Na troca dessas informações é que a gente vai escolher, vai conseguir decidir por um melhor, porque todos nós estamos querendo o melhor para o país. Numa democracia tem situação e oposição, e ambos querem o melhor, ou devem querer, pelo menos em tese, o melhor para o país. E a gente deve se posicionar a partir do prisma do evangelho, o que é melhor para o país. E não defendendo A ou B, porque hoje é assim, eu me posiciono contra um plano econômico, porque você está contra Deus, porque esse candidato ele defende Deus, ele é amado de Deus, ele é o eleito de Deus, enfim. Não. Quando sou contra um plano econômico, eu não estou contra um plano econômico por causa desse governo, mas dos governos. Porque deixa eu recordar você, todas as eleições o que mais aparece é segurança, educação e saúde. Vamos fazer isso. Se toda eleição aparece isso, é porque nunca ninguém resolve o problema. E se nunca ninguém resolve o problema, então todos estão dentro do mesmo sistema. Agora, nós temos um sistema econômico que se arrasta há anos, que gera uma questão grave. Por exemplo, nós temos um homem, um banqueiro brasileiro, que é o banqueiro mais rico do mundo. E a grana, a fortuna que ele possui, pessoal dele, pessoa física, é capaz de sustentar 100 milhões de brasileiros por 6 meses. 100 milhões por 6 meses. Uma pessoa. No Brasil, nós temos 6 pessoas que detêm metade da riqueza. A outra metade é dividida por 220 milhões de pessoas. E esses 220 milhões de pessoas não é de igualdade. 100 milhões ganham menos de R$413. E os outros 100 milhões divide lá 20% de um tanto, um 20% que ganha mais que 3 mil. Agora, veja, quando eu falo desse sistema econômico, eu não estou sendo um Robin Hood e quero que vá lá, pegue esse banqueiro, arranca tudo que tem dele e distribui para os pobres. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós estamos com um sistema que proporciona esse tipo de condição de uma pessoa ficar com todo o dinheiro do mundo. Está errado. Qual o sistema? Não sei, porque eu não estudo economia, mas que se apresentem modelos e modos em que o cidadão, o pobre, possa ser acolhido. E a minha defesa ao pobre não tem a ver com comunismo. A minha defesa ao pobre tem porque a Bíblia diz que quem não atenta, não presta atenção, não acolhe, não socorre, não está do lado do pobre, é contra Deus. E eu escolhi o lado de Deus. Então eu tenho que ser o quê? A favor do pobre. Ponto. Então, e qual a melhor maneira da gente ajudar o pobre? Dando esmola? Não, é tirando ele da pobreza. E como que faz isso? Então agora que vem os estudiosos, os especialistas, apresentem projetos e a gente, como cidadão, defende a partir desse prisma. É assim que funciona a política. Agora, por que eu não posso discutir política? Posso, eu discuto sobre família, eu discuto sobre tudo. E a gente pode discutir. Isso não significa que a gente é inimigo, que eu estou contra a sua decisão. Mas preste atenção. Se aquilo que eu estou falando incomoda, a sua atitude não é mandar eu calar a boca. A sua atitude deve ser refletir sobre o que eu estou dizendo. Se faz sentido. Faz sentido? Adote. Não faz sentido? Fala assim, ele tem uma opinião diferente da minha, mas eu não concordo, eu vou tocar minha vida desse jeito. E sejamos felizes, porque eu tenho absoluta certeza que todos nós, a única coisa que queremos é ter uma vida melhor, um mundo melhor. E eu particularmente creio que a palavra de Deus, que é Jesus Cristo encarnado, é a resposta para todo ser humano, em qualquer lugar do planeta, para ser uma melhor pessoa. E é isso que eu vou defender sempre. Então eu não tenho absolutamente nenhum candidato, não defendo nenhum, não defendo partido, não defendo nada disso. Mas todas as vezes que usarem o nome de Deus, ou o evangelho for ameaçado, misturando posicionamentos políticos e usando a religião para se elegerem, eu sempre serei contra. Usando o nome de Deus, eu sempre serei contra, eu não posso ser a favor. Assim como lá na Bíblia os profetas foram. Você vai ver que profetas profetizaram contra o modo como reis governavam. Profetas profetizavam como o modo como juízes julgavam. E eu
eu quero, de alguma forma, se possível, Deus me ilumine a mente para poder dizer o que está errado em qualquer governo, seja ele quem for, em qualquer julgamento ou juízo, seja ele qual for. E para isso eu preciso ter a minha vida diante de Deus em saúde espiritual. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Espero que tenha ajudado você a perceber esse quadro maior que coloca um contra o outro, em vez de nós percebermos que na multidão de conselhos há sabedoria e na multidão de conselhos a gente faz a guerra de forma adequada. Deus abençoe.